o exercício de hoje. Ele é um exercício referente às nossas casas, né? Então, eu só quero trazer para vocês antes um conhecimento acerca desse tema e logo a gente vai fazer dois exercícios voltados para esse tema. Depois, no próximo sábado, a gente vai fazer de novo sobre esse tema. Vamos falar mais uma etapa desse tema e vamos realizar mais um exercício, tá? Então, assim, quando a gente fala de casas, né, nós podemos ter em mente de que, da mesma forma que nós somos feitos de energia, a nossa casa, os móveis da nossa casa também são feitos de energia. Da mesma forma que nós temos impregnado no nosso corpo emoções, na nossa casa, nas paredes, nos móveis, todos os lugares eles também estão impregnados de emoções. E dependendo das emoções que foram vividas neste campo de memória, essas emoções elas ficam impregnadas na casa, nos móveis, nos lugares, nos ambientes, e isso vai sendo deixado disponível para que alguém, se necessário, dependendo da intensidade e do que foi vivenciado nessa casa, que alguém possa realizar um processo de liberação. Toda a emoção intensa que fica gravada na casa, seja onde for, nos móveis, pode estar representando algum excluído que passou por algum processo muito duro e que não foi possível ser visto, ser incluído e fica ali no ambiente. A informação fica no ambiente. E quando a gente está acessando esse ambiente, a gente pode talvez sentir ou ter a sensação de que em alguns lugares da casa parece que é mais fluido estar aí, é mais tranquilo estar aí, e tem outros lugares da casa que às vezes a gente tem a sensação de não compreender, mas quando para pensar tem uma certa inquietude, tem um certo desconforto, alguma coisa acontece num determinado ambiente, num determinado espaço, que sempre acaba gerando algum tipo de transtorno, de confusão, de briga. Isso também pode estar sendo representado pelas informações que estão impregnadas ali, no ambiente, na própria casa em si. Quando a gente fala de casas, é importante a gente ter em mente assim: a casa tem alguém que comprou essa casa, tem alguém que é dono dessa casa. A pessoa que pagou por essa casa é a pessoa que é o dono, é a pessoa que faz parte daquela casa. Se essa casa é comprada por alguém e depois é alugada para outros inquilinos, essa pessoa segue de alguma forma aí na casa. Então, quem vive em casas alugadas sabe que a informação dos donos dessa casa, além das informações de outros moradores, podem estar presentes e, algumas vezes, dependendo de como foi, do que aconteceu, atuantes ali dentro da própria casa e do próprio ambiente. Muitas vezes também, né, principalmente depois da pandemia, muitas pessoas trabalham no mesmo ambiente da casa. Muitas pessoas atuam e se desenvolvem ali profissionalmente no mesmo ambiente da casa. E a gente também pode perceber que, dependendo do contexto de quais são as emoções que estão presentes nessa casa, esse ambiente pode favorecer ou esse ambiente pode se tornar mais restritivo para o desenvolvimento, do êxito e da expansão de quem estiver fazendo uso, de quem estiver dentro daquela casa. Então, a gente vai ver essas duas questões hoje, essas duas questões pontuais. E na próxima semana, a gente vai ver que as casas, elas apresentam sintomas. As casas mostram sintomas. Então, por exemplo, casas muito úmidas, aquelas casas que escorre a água da parede, aquelas casas que volta a água do ralo, aquelas casas que o tempo inteiro está queimando coisa. As coisas começam a queimar de repente, param de funcionar. Então, tudo isso, como a gente já sabe, quando nós estamos atentos, é uma conversa da vida.
É uma conversa do ambiente com quem está fazendo parte daquele ambiente. Então, a gente vai ver na próxima semana essa questão dos sintomas das casas. E hoje a gente vai ver esses dois pontos. Como estamos diante das memórias ou diante da nossa casa e como nós estamos em si, perdão, retomando, como nós estamos diante da nossa casa, das memórias da casa, e se as memórias da nossa casa está ou não favorecendo o processo de êxito e de expansão, tá? Então a gente vai ver esses dois pontos hoje. Mais uma coisa interessante que eu quero trazer para vocês sobre as casas. Quando a gente fala de casa, né? Então, assim, quando nós somos pequenos, quando nós éramos pequenininhas, né? Nós estávamos numa casa, nós estávamos numa determinada casa. Ali a gente pode dizer que era o nosso lugar, o nosso lugar. A casa para uma criança é a representação metafórica da extensão do ventre da mãe. Então, a casa que nós fomos criadas de pequena era uma extensão do ventre da nossa mãe. Quando nós crescemos e nós nos desenvolvemos, a gente vai para uma outra casa. E aí a gente tem uma tendência a sair da família de origem e ir para um outro lugar, ir para uma outra casa. Aí a gente diz, é o nosso lugar, é o nosso lugar. Ali é o lugar onde a gente vai crescer e se desenvolver. Não é aquela nossa morada, vamos chamar a nossa morada, nossa primeira morada, que é aquela extensão do útero da mãe, a casa que nós tivemos quando éramos pequenos, que fomos criados, e depois o nosso lugar de crescimento e de expansão, a casa que a gente vai depois. Dependendo das experiências que nós tivemos na nossa primeira morada, a gente começa a projetar depois a busca de lugares que podem repetir ou compensar as experiências que a gente teve na nossa primeira morada. Então, só para que você tenha em mente que a gente, depois na nossa vida, inclusive, a gente vai projetando os lugares aonde a gente vai morar, como a gente vai morar, de acordo com essa primeira morada. Se nós temos, por exemplo, restrições com relação à nossa primeira morada, críticas, julgamentos com relação à nossa primeira morada, a gente vai viver depois na vida adulta em casas que, entre aspas, vão nos dar um certo trabalho, no sentido de que são casas que vão nos mostrar os nossos próprios processos de exclusão relacionados com as casas anteriores ou com a nossa primeira morada, aonde a gente vai ver os processos de repetição e de compensação acontecendo. Então, é muito interessante observar hoje a nível de efeito, o lugar aonde nós estamos, mas nós temos a consciência de que nós escolhemos esse lugar por causa de algo que não é consciente. Mas a escolha que a gente fez é uma escolha que vem de um lugar mais profundo, de um passado mais distante. A gente não escolhe nada por acaso, nada por acaso. Tudo aquilo que a gente escolhe tem para o nosso inconsciente um para quê muito bem definido. Nós é que muitas vezes não somos conscientes. Mas lembra, o ambiente está o tempo todo conversando conosco, todo o tempo conversando conosco. Quando nós vivemos como adultos no mesmo ambiente dos pais ou na mesma casa dos pais, nós ainda estamos em processo de dependência com os pais. E isso significa o quê? Muito dificilmente vai ter espaço para um companheiro ou para uma companheira nessa casa. Porque a casa já tem dono, a casa já tem dono. Então, numa vivência adulta, a gente vai para um lugar que esteja disponível para a chegada de outra pessoa, disponível para um casal. E quando esse lugar já tem aqui pai e mãe, existe como se fosse um certo fechamento, mas não um fechamento porque tem o pai e a mãe, é um fechamento porque essa pessoa, esse adulto, ainda não se colocou como adulto da sua própria vida. Ainda está aqui precisando compensar, precisando repetir em lealdades
com os próprios pais. E aí existe uma tendência a existir um efeito direto na relação de casal. Bem? Ok. Então a gente vai fazer o primeiro exercício relacionado com como vocês estão de frente para a casa onde vocês vivem hoje. A gente vai fazer primeiro um teste. Um teste. Eu quero que vocês testem. Colocar uma representação para vocês e uma representação para a casa de vocês, o apartamento de vocês, aonde vocês estão morando. Coloquem um de frente para o outro. E vocês vão se posicionar primeiro no lugar da casa ou do apartamento. E deste lugar, vocês vão imaginar duas hipóteses, tá? Vocês vão imaginar a primeira, depois vocês vão imaginar a segunda hipótese. Vocês vão imaginar na primeira hipótese que vocês, vocês estão no lugar da casa. Vocês vão imaginar que essa casa, ela está escutando do inquilino, que no caso é vocês, ou do dono, no caso de vocês terem comprado essa casa, palavras de desprezo, palavras de reclamação, palavras que criticam essa casa, que inferior, como é que é a palavra me fugiu? Inferiorizam essa casa, não sei se é exatamente essa palavra, que colocam essa casa para baixo, que julgam essa casa, que falam mal dessa casa, que falam mal da estrutura, dos móveis, e estejam no lugar da casa para vocês sentirem como essa casa. Depois, vocês colocam, ou para vocês saírem dessa representação, talvez fique mais fácil colocar uma representação do lado, que também vai ser uma representação da mesma casa, só que dessa vez vocês vão imaginar que vocês escutam desse inquilino, que é vocês, do morador, ou do dono, se caso vocês tenham comprado a casa, palavras positivas, agradecimento com relação à casa, com relação ao acolhimento, com relação à proteção, com relação aos ambientes. Vocês vão começar a escutar palavras, vocês vão imaginar que essa casa está escutando palavras de agradecimento, palavras de alegria, palavras de amor. Então, façam esse primeiro teste. E depois vocês voltam aqui e me trazem como foi a percepção de vocês e a gente vai para o segundo exercício, para a segunda parte desse mesmo exercício. Então, uma representação para vocês, uma representação para casa, mas vocês não vão para a representação de vocês. Vocês vão direto para a representação da casa e vocês ali imaginam, primeiro, que vocês estão falando mal dessa casa e segundo, dá um passinho para o lado, também uma representação para casa de frente para vocês, mas agora essa representação escuta palavras de agradecimento, de elogio e de amor. E percebam como a casa recebe uma e outra informação.
Como foi, Fran? Conseguiu perceber aí? Sim, então, é que o meu é na escola, né? Lembra que eu falei para você? Sim. Mas ainda assim, tem a voz do diretor. Uhum. E você consegue perceber a diferença de quando essa casa está escutando do morador palavras positivas e do morador, no caso você, palavras negativas? Você consegue perceber a diferença de um e de outro? Sim, Sim. E o que tu percebeu de diferença? que acaba sendo um pouquinho mais pesado, né? Quando a primeira hipótese. Uhum. Você ali, quando te colocou no lugar da casa, você imaginou assim que você, como moradora, falava para essa casa, criticava essa casa e teve a percepção de como que ela fica, mais pesada, é isso? Sim, E depois, sim. quando você sacou na outra representação, de frente para você também, né? E você já fala palavras positivas, como que essa casa Fica mais leve. está aqui? Tá bem. Vamos ver se a Usana teve essa mesma percepção. A diferença é algo assim, né? Pode variar um pouquinho na intensidade das emoções que podem surgir, mas a gente percebe nitidamente essa diferença, sim. Como ficou, Osana? Conta um pouquinho para nós. Eu me coloquei primeiro na casa com palavras de desprezo, reclamação. Eu me senti assim, olhando para todo lado, e minhas mãos ficaram assim, muito inquietas. Eu senti uma angústia muito grande, me senti pesada, muito pesada, e tipo, eu queria chorar, ou uma angústia muito grande mesmo. E na segunda casa, com palavras positivas, eu me senti leve, senti mais leve e eu senti, não sei, assim, minha mão esquerda foi para trás, querendo pegar alguma coisa, e a mão direita foi para frente. Não, não entendi. É interessante porque a mão esquerda, ela justamente é a mão que recebe e a mão direita é a mão que dá. Então, eu recebo de trás para dar o que está adiante. Bem interessante, bem representativo. Que a gente recebe com a esquerda e dá com a direita. Eu recebo do que vem de trás para dar a quem está diante de mim. Bem bacana, bem interessante, ok. Mas é isso mesmo, a gente percebe uma diferença, né? Uma diferença grande de quando, como que nós estamos diante da casa. Então, agora é interessante tomar consciência. Agora que vocês vivenciaram isso, tomar consciência. Como vocês estão diante da casa de vocês? E percebam, tem um exercício bem bacana que eu vou deixar para vocês colocarem, para vocês fazerem. Bom, vamos incluir isso nesse exercício. Pronto, vamos fazer isso. Agora, o que vai ser? Vocês vão colocar a representação agora da casa de vocês, independentemente desses elogios, desse desprezo, é a representação hoje da casa de vocês, onde vocês estão morando, tá? A casa onde vocês estão morando. E vocês vão colocar uma representação para o êxito e para a expansão de vocês. O êxito de vocês e a expansão de vocês, tá? Então, assim, a casa onde nós estamos, esse lugar, nosso lugar na vida adulta, dependendo de como está esse campo de memória, esse lugar pode nos ajudar, assim como a Usana viu, através das palavras positivas e do agradecimento, nos impulsionar para o êxito, ou pode fazer com que a gente se afaste do êxito. Por quê? Como a gente está num campo, a gente tem uma tendência a se comportar do mesmo jeito nos outros campos. Se eu não tenho gratidão diante do lugar que eu tô todo dia estou na casa, fazendo as principais atividades da minha vida, da minha intimidade aqui na casa. Se eu tenho
rejeição por isso é porque internamente eu ainda tenho dentro de mim muito fortemente uma emoção de rejeição, uma emoção de crítica, uma emoção julgadora, que eu não deixo dentro da casa simplesmente, que eu levo para fora. Então, do mesmo jeito que eu posso receber da casa informação, eu também transmito. E a mesma coisa com a casa. O que é a energia? O que a gente pode resumir em termos de eu sou energia, a casa é energia? A gente recebe e emite informação. A gente recebe e emite informação. E a gente vai estar num ambiente que tem uma sintonia de frequência em como a gente está, em termos vibracionais, em termos de frequência vibracional. A gente vai entrar numa sintonia. Do mesmo jeito, quando a gente transmuta essa frequência de vibração que está na casa, a gente também começa a se sintonizar de uma outra forma. A gente pode, inclusive, ir para um nível de vibração mais alto quando eu auxilio no processo de elevação da vibração da casa. Como? Liberando as emoções intensas, dolorosas e possíveis excluídos que estejam vinculados com essa casa ou com esse ambiente, tá? Mas agora vocês vão fazer isso, vocês vão colocar uma representação para a casa de vocês, ou um apartamento, o lugar onde vocês estão, uma representação para o êxito de vocês e uma representação para a expansão de vocês. Por que expansão? Porque é só na casa de vocês como adultos, o lugar de vocês como adultos, é que vocês podem expandir. Quando os adultos vivem com os pais, ali não tem ambiente de expansão. Isso é muito importante ter em mente. Ali não é um ambiente de expansão. Então, no caso de morar com os pais, é importante começar a avaliar duas questões. Relacionamento e profissão são duas coisas que ficam com uma tendência a terem dificuldade e a ter problema. Porque não existe espaço para isso. Ainda esse adulto está muito fortemente vinculado a um laço de dependência com a família de origem. E talvez repetindo, compensando uma lealdade muito profunda. Então, uma das coisas que podem ajudar no primeiro momento é ir para um outro espaço para trabalhar. Ir para um outro espaço para poder se desenvolver, ter um outro espaço para expansão, onde possa exercitar esse lugar adulto. Isso é muito importante, muito importante. Tá? Ok, mas verifiquem. Se hoje a casa de vocês está, como está a casa, como está o movimento de expansão, como está o movimento do êxito com relação a essa casa, tá? E aí vejam, se esse movimento de êxito e de expansão, como eles olham para essa casa, como eles ficam com relação a essa casa e como essa casa fica com relação a essas duas representações, tá? Tenham essa perspectiva. Ficou claro para vocês? 3 representações. Uma para a casa de vocês, uma para o êxito de vocês e uma para a expansão de vocês. Morgana, daí eu fico do meu lugar para cada uma dessa representação ou eu já vou direto na representação? São 3 representações. Tem uma representação para a tua casa, para o teu êxito e para a tua expansão. E você vai ir nesses 3 lugares. Você vai ver assim, o que é o objetivo do exercício? Como que essa casa está olhando para o teu êxito e para a tua expansão? Se ela olha para isso ou não. Se o teu êxito olha para essa casa ou não. E se a tua expansão olha para essa casa ou não. E para onde olha? Se não olha para casa, para onde olha? Tem uma perspectiva disso, tá? Ali, esse exercício, depois vocês podem realizar ele de novo com muito, muito carinho, muito tempo, muito apreço. E quem souber fazer o movimento sistêmico, aqui vocês vão conseguir perceber qual é a dinâmica
que está por trás da dificuldade de ter êxito e de prosperar estando no lugar onde vocês estão. E o que é necessário para que essas representações se encontrem, que essas representações se olhem. O que é necessário sempre diz respeito a um processo de inclusão, a um processo de rendição, a um processo de reconciliação. Mas isso a gente vai estar fazendo na próxima etapa desse exercício, tá? Agora é uma outra fase de diagnóstico, para que vocês percebam como está esse movimento, tá bom? Mariana, mas então eu não seria ideal fazer, né? Que eu moro com a minha mãe. Sim, é muito importante você fazer, é muito Sim, importante para que você tenha a perspectiva de não saber, mas de você sentir o que o campo te fala com relação a isso. O que o campo te mostra com relação a isso. E uma outra coisa de você, talvez, Fran, pensar é assim, aquilo que você quer atender como terapeuta, será que não tem a possibilidade de ir para um outro espaço para isso? Porque aí já vai te abrir uma outra perspectiva. De repente, esse é um ponto que pode estar travando de você ir realmente para esse lugar, ir realmente para essa área, se expandir nessa área. Então, acho que vai ser bem válido fazer. obrigada. Como foi, Fran? Mariana, na hora que eu tô na representação da casa, os braços ficam assim, ó, se movimentando. Aí na hora que eu vou no êxito, aí eu vejo o abdômen aumentando. E quando eu tô na expansão, é bem pesado, é como se eu tivesse amarrada. É muito pesado, assim. Até para sair daquele campo ali foi peso. Sim. Ok. Tu consegue ter uma ideia do que isso representa para ti, para tua vida? Consegue perceber que essa expansão, ela realmente é isso, ela está amarrada quando ela fica associada à casa, nesse momento. Nesse momento. A gente vai fazer mais uma etapa desse exercício e depois verificar de novo esses campos, tá?
Uhum. Obrigada. Olhando para a expansão, o meu braço direito ficou rodando no sentido horário. E depois minha vista ficou rodando no sentido horário também. E olhando para o êxito, a minha mão parecia que estava fazendo me tipo fazendo uma proteção assim em volta de mim. A mão fazia assim e voltava para trás, tipo fazendo uma bolha ou alguma coisa assim em volta de mim. E vocês foram no lugar dessas duas representações de frente para casa? Sim, você foi também, Não, Osana? Dá uma olhadinha, então. O êxito olha para casa e como que a expansão olha para casa. Como fica com essa. tá. Qual foi a diferença, Fran? Ah, tu vai fazer agora? Isso. Uhum. É o do êxito, olhando Para para a casa e da expansão. expansão, eu não. É, Maravilha. Dá uma conferidinha como fica. Hum? Muda alguma coisa? é, o êxito e a expansão olham para casa, a casa olha para um terceiro ponto lá atrás. Ok. O êxito e a expansão ambos olham para casa. Como que eles olham? Você consegue perceber como que eles olham? Sérios, pesados, leves? Como é que é esse olhar? Olham para casa, mas você consegue ter uma outra perspectiva? Não. Talvez com crítica. E você, quando vai, aí você foi de novo no lugar da casa e a casa olha para um outro lugar? Ok, então ali tu já tem uma informação, né? Tem pelo menos um excluído que está sendo mostrado ali. Ok. Osana, Da expansão, no lugar da expansão, eu olho para o êxito e eu ergo a mão direita, pedindo alguma coisa. E do lugar para o êxito, do êxito olhando para casa, eu vejo a casa pequena. Tipo, meu olhar foi na direção da cadeira que está vazia aqui onde eu estava sentada. E, e faz o mesmo movimento com as mãos, como fazendo alguma coisa assim em volta de mim. tu acha que essa casa não é um ambiente seguro, então?
É, realmente, eu acho que não é. Uhum. Ok. Então, olha que interessante. Você está protegendo que o êxito ele possa vir. Do mesmo jeito que existe uma desconfiança ali da casa, isso se reflete também na questão do êxito, na questão do êxito. Muito bem. O que que a gente vai fazer agora? Olhem para casa, não olhem para um outro ponto. Olhem para a tua cadeira, né? Olhem onde você estava sentado. Sim, no rumo da casa, mas na altura da cadeira. Tipo, eu olho para a cadeira onde eu estava sentada. Muito bem, a gente vai colocar então o quê, Rosana? Isso pode representar olhar para você e pedir de você um movimento com relação à casa, ou pode olhar para quem você está fortemente vinculada, que está sempre juntinho com você. Então você vai ver as duas hipóteses. Você vai colocar, agora vocês vão fazer então, vocês vão colocar uma representação para vocês e uma representação para casa. No teu caso, Fran, já coloca uma representação para aquele excluído. Então, uma representação para você, uma representação para a tua casa e uma representação para aquele excluído. E a primeira coisa que você faz, Fran, é em direção ao excluído. Você olha e você sabe que é um excluído que talvez tenha, né, passado por um processo de dor muito grande e que está relacionado com essa casa. E que está relacionado com o teu êxito, com a tua expansão também, ou com a dificuldade do êxito da expansão aonde você deseja. E você, para esse excluído, então você faz um processo de inclusão muito agradecida por ter tido a oportunidade de olhar esse processo, de olhar essa emoção e de liberar essa emoção. Então, sobretudo, dizer que agora você vê, que você, se tiver essa percepção, você dá um lugar no teu coração e agradecer profundamente por esse representante ser quem ele é, ou ela, ele ou ela, ser quem é. Você logo vai naquele lugar e verifica como esse lugar fica depois dessas frases e se talvez ainda tenha necessidade de algo mais. Talvez desse representante surja uma outra exclusão, surja um outro que precisa ser incluído. Aí você se entrega dentro desse movimento fenomenológico e verifica se algo mais precisa ser incluído. Ou se uma postura tua precisa ser ajustada. Por exemplo, se você fala as frases, vai naquele lugar e ainda esse lugar não descansa, não relaxa, mas não olha para nenhum lugar, pode ser que falte uma reverência. Aí do teu lugar você faz uma profunda reverência. Caso essa representação descanse, fique em paz, feche os olhos, ótimo. Se olhar para outro lugar, inclui, inclui. E depois, a mesma coisa com relação à casa. Agora, com relação à casa e tudo aquilo que vocês observaram, de como vocês estão de frente para casa, vocês sabem como vocês ficam no dia a dia com relação à casa de vocês, e agora vocês têm consciência de como os pensamentos que vocês têm com relação à casa refletem em vocês, refletem na vida de vocês. Vocês emitem e recebem informação. E agora vocês escolhem, então, agradecer a casa, agradecer o espaço, agradecer o acolhimento, se colocar como pequenas e agradecer a proteção que essa casa dá para vocês e para a família de vocês. Seja uma casa, seja um apartamento, seja um ambiente, seja o que for. O agradecimento, tá? E depois vejam como ficam essas representações. No caso aqui, pode ir fazendo, Fran. No caso aqui da Osana, eu vou te sugerir que você coloque uma representação para ti, uma representação para casa e uma representação do teu lado para um excluído ou excluída que você está vinculada. E aí você vai ver na representação fenomenológica se faz sentido essa representação ou não.
Então, você coloca uma representação para você, para um excluído que você possa estar vinculada nessa dinâmica com a casa, e aí você vai na direção, na representação da casa e verifica se essa casa conecta com esse excluído, olha para esse excluído. E depois você verifica se quem que olhou para ela foi o êxito, né? E depois verifica se o êxito olha para esse excluído ou se esse êxito olha para você. E aí você vai ter uma perspectiva disso, tá? Se essa representação está vinculada com a casa ou se ela só está vinculada com uma representação do êxito. Entende? E logo, os movimentos são os mesmos. Se essa representação aqui faz sentido, quer dizer, tem um excluído que você está fortemente vinculado, você inclui esse excluído e logo você agradece a casa. Se coloca numa postura de gratidão a essa casa, de renúncia a todos os julgamentos, críticas e seja o que for que você vem emitindo para esse ambiente. E você passa a agradecer com consciência do quanto esse ambiente é importante para você e o quanto esse ambiente foi importante para você até esse momento. E aí logo você vai para o lugar da casa e percebe como essa casa fica, se olha para algum outro lugar, como fica essa representação da casa, tá? Se ela já fica leve, tranquila, expansiva, ou se ainda tem alguma necessidade. E aí vocês retornam aqui. Não estou te escutando, Zana, só liga o microfone. São 4 representações, uma para mim, uma para o êxito, uma para o excluído e uma para casa. Aí só você coloca assim, é um excluído, né, que você está vinculada nessa dinâmica com a casa. Tá, tá, Senão vai ficar um excluído aleatório e todos nós temos excluídos, tá tudo bem, mas é só para a gente verificar em relação à casa nesse momento, tá tá bom? bem. Tá bem. Ao colocar o excluído, é como que se... na hora que eu vou na representação dele, ele fala, né, que agradece por eu ter visto ele.
visto ele e toda uma legião que estava atrás dele, que não era só ele. Aí, aí todos eles depois olham para mim, é a minha representação, e ficou leve. Com relação à casa. Eu agradeci, né? Aí eu olho tanto para casa, quanto eu olho para o êxito, quanto eu olho para a expansão. É, aí, quando eu subi no excluído, eu falava, né, que eu ficava ali o tempo que precisasse, se me fosse permitido, né, que eu daria um lugar no meu coração. É como se fosse desintegrando, né? Mas, contudo, ficou leve, né? E todos olhando para mim depois, para minha representação, tanto a casa, quanto o êxito, quanto a expansão. Você consegue perceber como que é esse olhar? É um olhar com um agradecimento, é um olhar que parece que espera em alguma coisa. Consegue perceber isso? Principalmente na hora que eu tô no excluído, ele é como que se fosse agradecendo por por ter visto ele, como se fosse aquilo que precisasse. E depois a casa, ela fica olhando para você. E esse olhar, como que é esse olhar da casa para você? Para mim, fala assim, é Era? de espera. E talvez você possa dizer para essa representação: eu cresci, eu já cresci, eu já cresci. Mas talvez eu precise ficar um pouco mais. Eu já cresci, mas talvez eu precise ficar um pouco mais. Me rendo, me rendo, me rendo, me rendo. Veja como você fica quando você fala, tá? Essas frases, sobretudo para ti, contigo mesma, contigo mesmo, tá? Isso é o importante. Você não precisa atropelar nada, mas tampouco estar inconsciente do que está acontecendo. Então, diante da consciência que esse exercício te traz, você pode se render àquilo que talvez nesse momento você ainda não consiga fazer ou não queira fazer, mas você se rende, tá? E se tu quiser, né, eu te sugiro que tu assista uma aula que eu tenho sobre dependência emocional. É uma aula gratuita, ela está disponível no grupo da Masterclass que eu dei, dessa aula de dependência emocional. Ali, no grupo dos exercícios, tem o link para você entrar lá naquele grupo. Você entra naquele grupo e você vê se você consegue acessar aquela aula ou se eu tenho que publicá-la de novo para tu enxergar ela. E aí eu sugiro que você possa dar uma olhadinha naquela aula, porque aí tem várias coisas que vão te clarear, várias coisas que vão te clarear, tá? Que podem te ajudar a dar um próximo passo. Então, se tu quiser, né, entra ali no grupo dos exercícios, entra lá naquele outro grupo da Masterclass, acessa aquela Masterclass e assiste. Caso você não consiga, você me avisa que eu publico lá de novo e aí você acessa e assiste lá, ok? Mas eu te Tá bom, sugiro esse obrigada. último. E Já aí marquei você vê aqui, vou fazer. isso, vê como que tu fica agora para você encerrar com com o que a gente está fazendo hoje, tá bom? Tem um início, um meio e um Obrigada. fim. Obrigada também. Osana,
que aconteceu, mulher? No lugar do erro, do excluído, Peraí que eu eu pego alguma coisa atrás de não tô te vendo. como? Aí, não tava te vendo, ficou escuro. Ah, Agora fala. Agora sim. ah, do lugar do êxito para o excluído, eu pego algo atrás de mim e eu entrego para o excluído. Tá? Tá. Do lugar do excluído, ele me abraça com o braço esquerdo. Ele levantou o braço assim e me abraçou com o lado, braço esquerdo. E do meu lugar para o excluído, eu olhei para ele com amor. Eu peguei ele no colo e eu embalei. Ok. É, do meu lugar para casa, eu pego ela no colo, eu abaixo, eu pego no colo e eu olho para a luz através do vidro da janela. Você para É, casa. sim, do meu lugar, eu pego a casa no colo, seguro no colo assim, e eu olho para a janela, mas é o vidro e tá o reflexo da luz na janela. Aí eu fico olhando para aquilo dali. Ok. E da casa para você? Aí acho que faltou da casa, né? Primeiro lugar. Nessa casa onde você tá, tem um ambiente que tem muitas crianças? Sim, tem muitas crianças. Então, eu só sugiro que você, com relação a essa casa, tá? Você pode ir de frente para essa casa, Rosana, falar assim: você fez alguma frase de reverência, de agradecimento para essa casa? Ah, eu senti como uma reverência, mas eu fiquei na dúvida, porque primeiro eu abaixei assim, aí eu peguei alguma coisa no colo e eu levantei. Então, você pode dizer para essa casa: você foi muito importante para mim. Obrigada por me ajudar a integrar no meu coração as crianças e os meus filhos. Tu sabe se essa casa foi comprada por um homem ou por uma mulher? Ah, até uma história de divórcio. O casal separou e a mulher tomou a casa do homem. É, tipo, ela vendeu para a mãe dela por 1 libra, aí no caso o homem não teria direito na casa, uma coisa assim. Ok. É interessante que isso fica no campo, né? Então, uma casa que tem restrição aos homens. É uma casa que tem restrição aos homens. Então, É, logo, as homem aqui pessoas. não é permitido, né? Isso aí faz todo sentido. Então, logo, quem vai para essa casa tem restrição com relação aos homens, tem restrição com relação ao masculino. É uma casa que também marca, né, o domínio das mulheres com os filhos, ou a dificuldade que muitas mulheres passaram com relação aos filhos
e que levou a um processo de rejeição do masculino. Então, aqui vem uma consciência profunda de poder agradecer o que essa casa hoje permite que você veja e tudo aquilo que ela permite que você integre através de você, da família, dos filhos, sobretudo dos teus filhos que não chegaram a nascer. Um profundo agradecimento, um profundo agradecimento. Você vai ver que ali existe uma dor muito grande. E você se abre para isso. Você se abre para integrar, para dar um lugar no teu coração e, sobretudo, para agradecer. Sobretudo para agradecer. Perceba que quando algum homem entra nessa casa, dá algum problema, tá? Porque existe uma restrição. Existe uma restrição ali do homem, do masculino. E é um processo de rejeição que começa lá de quem entra na casa, mas se reflete na nossa vida. Então, em relacionamento, em ação, em força de expansão, em força de ação, tá? Tudo isso reflete. Então, isso, minha querida, talvez dizer obrigada pela oportunidade de me ajudar a integrar o masculino. E quando esse masculino estiver integrado, você fez o exercício de integração do masculino lá do treinamento? Não. Olha que interessante. Isso aí. Quando esse masculino estiver integrado, você vai se dar a permissão de sair dessa casa. Enquanto esse masculino está integrado, não tem como. Você precisa dessa casa. Então, aí a gente tem um caminho Desconectado. bem bonito para ser feito, minha querida. Tomas de consciência muito profundas e que realmente nos dão a possibilidade de mudar o curso da nossa vida. Literalmente mudar o curso da nossa vida. Ah, então faz esse movimento, encerra esse movimento agora com relação à casa, não deixa isso em aberto, encerra, vai ali, olha para casa, agradece, tudo isso e depois você lembra, quando possível, né? Com consciência, mais consciência, talvez esse movimento precisava ser feito antes para essa consciência se amplificar. Aí você realiza aquele exercício de integração do masculino. Tá bem. Obrigada, Morena. Tá bom, obrigada. Tem algo interessante que é quando a casa é comprada, né, por uma mulher, quando a casa é comprada por uma mulher, ela tem uma tendência menor, perdão, ela tem uma tendência maior de restringir a expansão. Quando a casa é comprada por um homem, ela tem uma tendência maior a se abrir para movimentos de expansão, em termos gerais, né? Aqui a gente está desconsiderando fatos que podem ter acontecido, né, de memórias emocionais nas casas. Mas a tendência é essa. Quando o homem e a mulher são casados, existe uma força muito maior de crescimento, de expansão e de êxito quando a casa é comprada pelos dois juntos. Aí é como que se abre os caminhos da expansão e do êxito. Mas se de um casal, quem compra é a mulher, existe um fechamento para a expansão. E se é comprado pelo homem, existe uma abertura para a expansão. É bem interessante, é sistêmico mesmo, mas se verifica através dos próprios campos fenomenológicos e dos seus efeitos. Então tá, minhas queridas, por hoje é isso, tá? Só termina de fazer o movimento, tá? Antes de... vamos terminar, Osana. Fecha aí, termina o seu movimento.
depois a gente se despede aqui, tá bom? Tá bem, Gabi. Você queira o seu tempo para você fazer, e aí você ficar o tempo que for necessário. Você já vai fazer agora? Acho que sim. Sim, vou fazer agora. Então tá, então se você vai fazer agora, tudo bem. Só faz, encerra direitinho, tá? E aí depois você fica o tempo que você precisar para fazer uma referência profunda, falar algumas frases no teu tempo, com calma, e você encerra esse exercício, tá bom? Eu me despeço aqui de você, agradeço a presença de vocês, mas querida, muito obrigada, um beijo grande, dá uma Obrigada. olhadinha lá e depois me avisa, tá? Um beijo grande, tchau, Tá tchau. bem, obrigada. Obrigada, tchau. Obrigada.